Shalom, queridos. Capítulo 23, hoje, capítulo 23 de Gênesis. Vamos orar para Deus nos ensinar através do seu Espírito. Pai, nós queremos te agradecer por mais um capítulo que vamos estar lendo nesse discipulado e aprendendo de Ti de uma maneira maravilhosa, porque é assim que o Senhor manda fazer, meditar na Tua palavra de dia e de noite. Nós estamos meditando semanalmente, em conjunto com nossos discípulos, e estamos individualmente em nossos lares estudando 3 capítulos por dia da Tua Palavra. Te louvamos, porque sabemos que vamos prosperar, porque o Senhor não mente. O Senhor diz que quem medita na Tua Palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada, Senhor, por essa maravilhosa palavra do Senhor. Te louvamos porque as retaliações já foram canceladas, nenhum projeto do nosso adversário prevalecerá contra nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eis aqui o capítulo 23, vocês estão vendo o capítulo 23 de Gênesis. Fecha-se aqui o círculo de vida de Sara. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Aí vocês veem aqui em cima, não dá para vocês verem, mas eu estou aqui na outra parte. Continuando o capítulo 23, no versículo 5, diz assim: Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você se sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que sepulte a minha falecida, escutem-me, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregará a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron e Eteu estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão: de maneira nenhuma que pudesse ser movido ou ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu não dou o campo, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo e falou. Vamos passar a página aqui. E falou, estamos no capítulo 23, virando aqui a página para a continuação. E falou Abraão. E Efron na presença do povo da terra, dizendo. Falou a Efron na presença do povo, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim,
e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata. Que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Het, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Eu estou no versículo 16, mas desde o versículo 13 que nós estamos vendo a negociação. É bom que a gente saiba que isso era um costume da época. Eles, para fazer uma transação, eles tinham, é como se fosse uma gentileza, não é? Abraão pediu para vender, aí eles começam a dizer, não, de jeito nenhum, não precisa você pagar. Como é que nós vamos cobrar isso de um príncipe que está aqui na nossa terra? Não, você pode ficar com o terreno. Abraão diz, eu quero lá a cova seja feita em Macpela, que era um lugar decente, né, um terreno caro. E Abraão queria pagar, porque é uma maneira de honrar a pessoa que havia falecido, é dar uma cova de luxo. É isso que eles pensavam, né? Hoje eu vejo essas coisas e sinto que o bom é que deu uma vida de luxo enquanto está vivo, né? Mas era a maneira deles pensarem assim, mas só que nós sabemos que aquele que é justo dá uma vida de luxo e dá também uma cova de luxo, né? Agora, o pior é quando tem alguém que dá uma vida miserável, que no dia de enterrar, para se amostrar, dá uma cova de luxo. Isso acontece, né? Nós sabemos que em todo tempo acontecem essas coisas. Mas aqui com Abraão era justiça no tempo de vida, tratou bem a sua esposa e no momento de enterrar queria o lugar mais decente, que custasse um preço alto, porque era uma maneira de honrar. E esses donos dessa terra estavam nessa negociação que era costume, ficar mostrando que está sendo gentil, que não quer cobrar nada, que vai dar, que não precisa pagar. Mas aí já se sabe que é assim, já é uma maneira deles se comunicarem na hora que vai fazer uma transação comercial. E Abraão sabia, entendia disso. E ele falando que não precisava, Abraão insistindo, quando chega aqui já no versículo 16, desse capítulo 23, você vê que ele disse, o que importa? Como é que eu vou cobrar? Escute, o terreno que vale 400 barras de prata. Aí ele já está mostrando o preço do terreno de uma maneira indireta, mostrando-se gentil, mas na verdade está dizendo, eu vou cobrar 400 barras de prata? Não, de maneira nenhuma. Aí é dizendo para a pessoa de uma maneira indireta o quanto custa, que é para a pessoa também naquela maneira indireta dizer, então pronto, está aqui as 400 barras de ouro. Em todo tempo tem essas coisas, meus filhos, tem esses negócios, né? Na transação comercial sempre tem essas questões. E no tempo de Abraão não era diferente. Já pensou? Falando que não queria, mas naquela maneira gentil, eles dizem o preço, para depois a pessoa dizer, tá bom, se é esse preço eu vou te dar. É interessante, né? Então, nós vemos aqui o Abraão fazendo a transação comercial na cova de Sara e é tudo que nós temos nesse capítulo 23, é mostrando que o ciclo de Sara encerrou aqui, não é? Sendo enterrada no campo de Macpela, em frente a Manre. Vocês lembram de Manre? Os carvalhais de Manre, lugar sagrado, lugar onde Abraão teve a visita da Trindade Santa, 3 anjos representando o Pai, Filho e Espírito Santo. Você lembra nos capítulos anteriores? Pois aqui é nesse local que Abraão compra o campo de Macpela e ali enterra a sua esposa dignamente. Bem, fechou-se o ciclo de Sara. E não demora um tempinho, daqui a pouco a gente chega na parte de Abraão. E eu quero dizer para você o motivo que nós estamos nessa história desde o capítulo 11, que deveríamos começar no primeiro capítulo, né, de Gênesis. Mas começamos no capítulo 11, versículo 31, falando do chamado de Abraão. Quem está seguindo direitinho sabe tudo isso. E aí eu quero dizer para você que o propósito é mostrar como foi que surgiu
a grande nação, a nação abençoada, chamada Israel, onde nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito é esse, a gente ir nessa trajetória e você conhecer Israel desde o princípio, pois começa em Abraão, esse homem chamado por Deus, esse pai da fé. É ele que dá origem, através da sua descendência, a essa nação. E por que eu quero que vocês conheçam essa nação? Porque nós estamos na igreja, em célula, no modelo dos 12. É bom que vocês saibam disso, talvez você não esteja mais nem lembrando desse fato. Nós estamos numa igreja em célula. Eu digo que talvez você não esteja lembrando desse fato, porque o que se vê pouco nesse ministério são células. Era para termos tomado Alagoinhas inteira por células. Em cada bairro dessa cidade tem pessoas que fazem parte do nosso ministério. Cada bairro deveria estar cheio de células. É assim que que uma igreja que quer crescimento, que quer obedecer o que Jesus Cristo falou em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e de fazer discípulos, assim procede. Em cada casa, uma igreja. Na sua rua, tem uma igreja, sua célula. Na rua do discípulo fulano, tem uma igreja, que é a célula dele, de fulano. E assim, toda a cidade tomada de célula. Nós teríamos como milhares de pessoas, se nós estivéssemos obedecendo à visão que nós estamos. Nós estamos na visão celular no modelo dos 12, através dos nossos mentores, Renê Terranova e a sua esposa, Ana Maria Terranova. É uma visão de Deus. Nós aderimos, aceitamos Renê e Ana Maria como nossos mentores, porque sabemos que a visão dele é de Deus. Sabemos que Deus começou essa nação que nós estamos estudando, que começamos no capítulo 11, com Abraão. E daqui a pouquinho vocês verão o crescimento deste homem, o número de pessoas, de descendência dele. Nós estamos falando disso aqui, dessa visão, porque nós sabemos que Deus começou essa nação com 12 tribos, que são os descendentes de Abraão, do seu filho Jacó, 12 tribos. Então, sabemos que estamos no caminho certo, não estamos com nenhuma heresia, Deus gosta do número 12. E o número 12 significa plenitude, Deus gosta de plenitude. Então, não tem nada de heresia, estamos no caminho certo, estamos vivendo momentos maravilhosos quando obedecemos a uma aliança. Eu estou mantendo aliança, quero que todos os discípulos desse ministério mantenham aliança. Eu e o apóstolo Elias, o presidente do ministério, eu como vice-presidente do ministério, queremos manter uma aliança, não somente nós dois, mas todo o ministério, todos os discípulos. Então, meus queridos, não é somente discipulado. Quantas células vocês têm? Meu querido discipulador, quantas células você tem? Meu querido discípulo, quantas células você tem? A gente precisa estudar a palavra, né? Por isso que há um investimento semanal, aprendendo a palavra. Porque se você tem a palavra, se você aprende a palavra, você tem segurança. Você vai poder abrir sua célula, porque você vai saber ensinar a Bíblia. A célula também não vai ser outra coisa que não seja ensinar a Bíblia. Claro que numa célula eu não vou entrar com a lição de um Antigo Testamento, vou entrar com a lição do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, começando em Mateus, que é uma célula a gente tem uma célula, por exemplo, de evangelismo, vai ter que entrar com o evangelho, não é? Mais fácil para eles aprenderem. Mas nós que já estamos com tanto tempo na presença do Senhor, temos que ler a Bíblia toda, começar de Gênesis, e saber por que devemos amar Israel. Porque Israel é uma nação santa, foi lá que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, e porque a visão de Israel é uma visão de prosperidade. E por que visão de prosperidade? Porque eles amam a Bíblia. Os verdadeiros israelitas, eles amam a Bíblia. Eles mantêm o estudo do Pentateuco diariamente. Pentateuco é a base da Bíblia. É justamente o que nós estamos estudando. O Pentateuco são esses 5 primeiros livros da Bíblia, certo? De Gênesis até Deuteronômio. Aí é o Pentateuco, chamado pelos judeus de Torá. Então, nós estamos no caminho certo da prosperidade. Vê como é próspera a nação israelita? Porque os obedientes, que tem também desobedientes, tem judeus desobedientes, tem judeus que até hoje não acreditam que Jesus Cristo veio, que estão esperando ainda Jesus vir.
Mas aí é problema dele com Deus. O que é certo é que o judeu obediente que já recebeu Jesus, ele está numa prosperidade tremenda. Israel, os israelitas são os povos mais inteligentes da terra, as invenções mais tremendas vêm de Israel. O progresso da ciência, tudo lá através de Israel. E aí, o que você quer? Quer deixar de amar Israel? De jeito nenhum, você vai amar Israel. E vai orar para Israel, como está escrito no Salmo 122. E vai amar e respeitar a aliança que nós temos com Renê e Ana Marita, nossos mentores, porque eles estão na visão celular, nos modelos dos 12, que começa em Gênesis, com Abraão, e que continua com Jesus, quando Jesus chega na terra. A partir do livro de Mateus, nós vemos a história do Senhor Jesus, do Evangelho, e vimos que Jesus formou 12 discípulos. 12 é o número da perfeição, é o número da plenitude. Então, eu espero que todos vocês que estão no discipulado entendam por que eu escolhi ler a Bíblia. Porque você está vendo a cada dia a história da nação que devemos amar por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mandou que acontecesse isso, porque nós somos enxertados em Israel. Os 12 discípulos que formou a igreja foram de Israel, são israelitas. Todos aqueles apóstolos são israelitas. Jesus foi um israelita enquanto esteve aqui na terra, num corpo humano. E o que é que nós queremos? Para onde iremos nós, se somente Ele tem palavra de vida eterna? Se somente Ele é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, temos que seguir esses passos e, com certeza, a prosperidade em todos os níveis da nossa vida verá de vir. Temos certeza que não teremos mais crente se divorciando. Temos certeza que não vamos ter mais filhos desonrando seus pais. Temos certeza que não vamos ter mais pais provocando a ira dos seus filhos. Porque a palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Então, foi mais um discipulado hoje, no capítulo 23 de Gênesis. Eu acredito que você viu o foco desse capítulo, né? Entendeu, né? Sara fechou seu círculo de vida, foi enterrada no campo de Macpela e a parte de Sara está já resolvida. Agora veremos nos próximos capítulos a parte de Abraão. E depois entraremos pela vida de Isaac. E depois vai ser uma continuação maravilhosa de aprendizados maravilhosos, que a gente não dá nem para estar definindo. Mas com a continuação vocês verão que maravilha será. Deus abençoe a todos. O amor de Deus, nosso Pai. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo. Seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.